você é escritor, ator, DJ, gerente de hotel, fotógrafo, agricultor, nossos pêsames, você está com uma das profissões listadas entre as 50 piores, pelo menos isso é que está indicando uma avaliação do site career.com. E vale dizer que se você é repórter ou radialista, você também dançou. Pois é, essa relação levou em conta aspectos como demandas físicas, ambiente de trabalho, renda, estresse e perspectiva de contratação, e também colocou entre as melhores profissões atuário, engenheiro biométrico, engenheiro de software, otorrinolaringologista e consultor financeiro. Pois é, atuário e engenheiro biomédico entre as melhores profissões. Hoje é dia do trabalhador e a gente resolveu pegar esse levantamento para falar, que inclusive repercutiu bastante no meu Facebook, inclusive rolaram várias piadinhas depois disso. A gente resolveu pegar esse levantamento para falar o que algumas carreiras aparentemente têm de melhor do que outras e quando é que chega a hora da gente fazer uma virada, quando chega o momento em que a insatisfação indica alguma coisa pra gente. Sobre esse assunto a gente conversa com o consultor em RH da Prospecta, ex-diretor da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Paulo Emílio Cruz. Muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Renato, boa tarde, Patrícia. O nosso boa noite também para o consultor em desenvolvimento humano, Antônio Amorim. Tudo bem? Tudo bem, boa noite Renato, boa noite Patrícia. Bem-vindos aí ao Frequência Baiana. Vocês diriam que essa lista, que foi uma lista na verdade feita nos Estados Unidos e que repercutiu, como a gente estava comentando no mês passado, ele é aplicável para a gente pensar na realidade de algumas profissões aqui no Brasil? Eu achei a lista bastante interessante, com vários pontos que merecem reflexão. Sem dúvida tem algumas dessas profissões que se assemelham à realidade brasileira, agora outras merecem uma certa avaliação com mais cuidado. Só para você ter uma ideia, que aí é o ponto que eu acho que tem alguma semelhança com o Brasil, quase 50% das profissões, das 50 melhores indicadas na lista, pertencem à área de saúde. E a gente tem demandas muito fortes dentro da área de saúde. É uma área que, volta e meia, você vê reportagens falando sobre demandas específicas na área de saúde. Na área pública, por exemplo, vinculada à área de saúde, a gente tem problemas justamente por falta de profissionais no interior da Bahia ou no interior de várias cidades do Brasil. Então, sem dúvida, é uma profissão que tende a se desenvolver. Então, eu acho que é uma lista bastante interessante do ponto de vista de análise, mas com ressalvas para a realidade brasileira. Então eu queria complementar só uma coisa, concordando plenamente aqui com o Paulo, mas complementando uma questão. Eu tenho uma certa dúvida com relação a gente ler essas pesquisas de forma literal. Porque para mim tem uma questão fundamental que é preciso responder antes, que é quem sou eu? Quem é que escolheu essa profissão, né? Tem um depoimento do Amir Klink, que eu uso até às vezes em palestras de orientação de carreira, que eu acho muito interessante, que o Amir Klink diz o seguinte, que ele fez um curso de economia, que agradece muito ter feito economia. E que quando ele concluiu o curso, ele não sabia o que ele ia fazer na vida, mas a única coisa que ele tinha certeza que não ia ser era economista. Então, eu acho que essa é uma questão que é fundamental a gente perceber, porque de repente a lista pura e simples, eu acho que ela pode induzir a eu ir por essa profissão que parece ser uma das melhores. Mas será que, respondendo antes a essa questão, quem sou eu? Eu me identifico com a natureza dessa atividade, com os desafios que ela tem e até mesmo com alguns obstáculos que eu vou ter que romper para vencer essa profissão? Então, ou seja, a melhor profissão seria aquela que está adequada ao meu perfil, aquilo que eu quero realmente fazer. Eu diria que assim, Patrícia, há duas coisas. Aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu tenho talento para fazer. Eu acho que essas duas questões são fundamentais. Não só gostar, mas gostar e ter talento. Porque se eu gosto e tenho talento, provavelmente eu vou estar tendo prazer em fazer e vou fazer um bom trabalho. Claro que aí eu vou combinar as condições, que aí entra um pouco do que a pesquisa vai trazer. Agora, uma coisa curiosa é que eu suponho que em alguns momentos, algumas pessoas... Eu gosto muito de um filme que o Nicolas Cage estrelou um tempo atrás, O Senhor das Armas, que ele dava a entender que era um claro, aquilo não é uma profissão, né? Mas vamos lá, vamos supor que seja, né? Ele, de certa forma, atuava quase como uma espécie de contrabandista de armas. Sim. Ele era muito bom nisso. Sim. Mas ele tinha asco pelo que ele fazia. Vamos supor aqui uma situação mais legal, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que tem uma profissão lícita, até com um bom status dentro da sociedade, mas a pessoa não gosta do que ela faz. Ela é muito boa naquilo, mas ela não gosta do que ela faz. Como é que se lida com isso, né? Quando você tem um status, você está confortável, você é reconhecido, a empresa te valoriza, mas você não curte o que você está fazendo. Dá para sair desse como é provavelmente, Renato, entra
quando a pessoa trabalha com algo que não gosta, é bem provável que ela acabe se deparando com uma situação frente aos líderes dessa pessoa, que eu uso muito em sala de aula uma frase de Peter Drucker, que ele diz que as pessoas são contratadas pelos motivos técnicos, mas são desligadas pelos motivos comportamentais. Então, provavelmente é nessa hora, quando você vê um profissional que está completamente desmotivado, trabalhando, fazendo muito bem, mas não motivado, as atitudes dele provavelmente vão bater de frente com o lado técnico. Tecnicamente ele pode desempenhar bem, é aquele profissional que muitas vezes a gente acha ele até comprometido com a atividade, mas ele não é engajado com os valores da organização. Então é um profissional que provavelmente ele pode até parar e se estabilizar num determinado nível técnico e não se desenvolver mais, até pela falta de motivação e desenvolvimento. Então para esse profissional que por algum motivo ele tem vontade de se desenvolver na carreira, isso vai ser um limitador, sem dúvida. O ideal seria ele procurar algo que ele goste de fazer também, né? Ele pode, por exemplo, não querer promoções, não querer passar à frente por puro desinteresse. E não cumprir demandas que a empresa vai ter, né? Sem dúvida. Essa questão, eu me deparei na semana passada com um caso interessante. Eu até, quando você me deu a lista, eu fiquei olhando a lista e eu procurei e não aparece aqui, é operador de call center. Que para mim, eu acho que deveria estar aparecendo uma das piores. Porque é uma pessoa que ouve reclamações o dia todo, com limitações de capacidade para resolver problemas e irritando quem está do outro lado. Eu, por exemplo, eu já descobri uma fórmula infalível no dia que eu acordo a fim de me aborrecer, eu escolho qualquer um delas para ligar, com certeza eu vou me aborrecer. Até que na semana passada eu vivi uma situação inusitada. Eu fui atendida por uma operadora para resolver um problema de passagem aérea e ela me resolveu o problema, ela saiu por trás do problema, resolveu o problema assim de uma forma magnífica. E eu disse, olha, é a primeira vez que eu tenho a sensação que eu estou sendo atendida não por um robô, mas por um ser humano que se preocupou com a questão. Aí eu digo, porque eu reclamo muito e falo muito contra essa história do algo mais, senhor. Como algo mais? Você não resolveu o meu problema e me pergunta algo mais. E aí eu disse assim, aí ela me deu a resposta, eu postei isso no Facebook, tiveram vários comentários. Ela disse assim, não, mas eu gosto muito do que eu faço e isso para mim não é pesado. Então, para mim foi espetacular, porque eu vi que existem pessoas que numa atividade, que é uma atividade inóspita, porque é realmente, né? Eu estava conversando com uma advogada que começou a carreira sendo operadora de call center, ela disse que chegava em casa chorando, acabada, e a mãe dizia, você tem que sair disso. Mas, no entanto, encontrei na semana passada uma pessoa que me atendeu maravilhosamente e disse, eu gosto do que eu faço. Então, vai daí a minha pergunta. Boa parte das profissões que estão nessa lista estão entre as piores, apresentam carreiras que não estão necessariamente associadas a cursos de nível superior. Mas se uma pessoa, né, estiver apaixonada justamente por uma carreira, por um serviço desse tipo, ela pode abraçar essa carreira e fazer, como esse exemplo que você coloca, né, fazer o diferencial dentro daquele setor. Desculpa. Tem pessoas que a gente observa que às vezes estão tão envolvidos, motivados e fazendo o que realmente gosta, não fazem nem questão de subir na carreira. Pessoas que, por exemplo, você vai ver às vezes um catador de lixo sambando, pulando, catando seu lixo, feliz da vida, e você fala, ou então aquele que aparece no Rio de Janeiro, que no sambódromo, que samba e tal, provavelmente ele não tem perfil técnico para ser gestor, mas ele provavelmente é apaixonado pelaquilo que ele faz e curte. Assim como em várias outras funções, você vai ver uma pessoa no nível operacional, feliz da vida e sem o interesse, o desejo de se desenvolver na carreira. Que é outra coisa, o gestor tem que tomar cuidado para não fazer um bom funcionário se tornar um péssimo gestor frustrado. É aquela velha história, às vezes eu fui diretor de área comercial em várias empresas e tinha uma máxima muito interessante, assim, nem sempre o melhor vendedor é o melhor gestor. Então, você pegar um excelente vendedor, às vezes, e transformar ele num gerente de vendas, não significa que ele vai se tornar um gerente de vendas, porque ele pode não ter as competências para aquilo. E vice-versa, nem sempre um vendedor mais ou menos vai ser um gerente ruim, muito pelo contrário, ele pode até se tornar um excelente gerente porque ele tem as competências para isso. Então, acho que esse lado de você realmente fazer o que gosta e ter as competências para desenvolver na carreira é o ponto principal. Aqui na lista, por exemplo, me chamou a atenção, eu até conversava com o Paulo antes da gente começar, executivo sênior aparece como uma das 50 piores, né? Então, eu acho que, por exemplo... É uma carreira que muita gente almeja. Né? Então, mas será que esses pesquisados aqui, claro que
não é só o título e nem o poder. Ele paga um preço para exercer essa função. Será que a minha natureza está de acordo com isso que é pedido pela profissão? O que o Paulo falou, eu escrevi um artigo uma vez chamado Bons Técnicos Serão Bons Líderes, e a minha experiência, trabalhei no Polo há muito tempo, mostrou que não necessariamente um bom técnico se transforma num bom líder. E muitas vezes aquele técnico que é colocado como líder, ele faz uma terra arrasada como líder e depois a empresa perde o técnico e o líder porque ele não consegue mais ficar na posição. Então, eu acho que essa questão de melhor e pior vai muito ao encontro disso que a gente está conversando aqui. De talento, gostar do que faz e sobreviver às dificuldades. Eu não sei se eu vou aplicar bem o termo ética do trabalho, mas, enfim, alguma coisa que tem a ver com isso, com essa ideia. Eu acho que existe, e falo como leigo, eu acho que existe um imaginário assim, nas pessoas de que, e aí se leva bem a máxima a sério, o trabalho dignifica o homem, a mulher, enfim, dignifica. Né? E não se pensa se o trabalho satisfaz o homem, se felicita o homem e a mulher, enfim. E aí fica uma coisa do tipo, é normal que o seu trabalho não te satisfaça. É normal que remédio não satisfaça. Ele é feito para outra coisa, não é para satisfazer. Já ouvi falar até de um livro chamado Vá Ser Feliz em Casa, que indica, o escritor defende que o ambiente de trabalho não é lugar para você ser feliz. O lugar para você ser feliz é outra coisa, né? É outro lugar, pode ser com sua família, com outro lugar. Como é que vocês avaliam esse tipo de consideração? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, goste do que faz para não precisar trabalhar, né? Eu ia usar essa frase, exatamente. É uma frase que é muito conhecida, mas eu acho que ela sintetiza bem essa questão. Agora, uma coisa que eu queria colocar aqui para a gente debater é esse ambiente de trabalho. Né? Porque, por exemplo, se é um local em que as pessoas se sentem importantes, competentes, benquistas ali, eu acho que isso gera nela uma motivação, gera nela um prazer de estar ali, porque ela passa mais tempo no trabalho do que em casa. Eu, por exemplo, acho um absurdo um título de um livro desse, uma proposta dessa, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Né? Agora, a questão é, como é que são as dimensões do comportamento? Você é incluído nas decisões? Como é que é a relação de controle, de autoridade que existe entre nós? E qual é a relação de abertura? Eu posso dizer o que eu penso e o que eu sinto no ambiente de trabalho? Tudo isso vai gerar sentimentos correlatos, né? Como eu falei, de importância, competência, bem-querer. E isso faz a diferença. Muitas vezes a pessoa sai de um local, às vezes para ganhar até menos do que está ganhando ali naquele local, pela questão do ambiente. E o inverso também se dá. Trabalhar com o que gosta tem um fator, assim, eu vou fazer um comentário que eu posso falar com uma certa convicção, porque seguramente eu faço o que gosto. E minha esposa provavelmente deve estar me ouvindo agora. Eu vou fazer o comentário. Eu chego às vezes tarde em casa justamente porque eu estou trabalhando, concentrado e fazendo um monte de coisa e feliz da vida. E eu trabalho num ritmo puxado e chego às vezes tarde porque tenho que dar aula às vezes à noite. Engraçado que quando eu chego em casa eu desligo rapidamente também para dormir. Assim, eu não tenho dificuldade de dormir. Mas assim, enquanto você está fazendo o que você gosta, parece que o tempo passa relativamente rápido. E porque você está fazendo uma coisa com prazer e as coisas parece que vão vindo na sua mente e você consegue produzir. Então, acho que a grande vantagem de você trabalhar com o que gosta, talvez seja dentro do que o professor falou, de você não sentir que você está trabalhando. Você está fazendo uma coisa que naquele momento você está sendo feliz. Principalmente se você encontrar pessoas que também têm o mesmo tesão, né, pelo que estão fazendo. Sim. As pessoas dão risada às vezes quando eu conto em palestra uma situação que eu vivi numa farmácia aqui em Salvador. Eu entrei na farmácia às 9h20, fui atendido, a moça me deu o remédio, foi para o caixa e quando ela se dirigiu ao caixa tinha um relógio em cima. Então ela olhou para o relógio e falou assim, hoje dá 11, mas não dá 10. Ou seja, o tempo não passava, até aquilo ela já não suportava mais. E você que está aí ouvindo, participando também do nosso programa, o que acha? Está satisfeito com a sua profissão, com aquilo que você faz? Participe com a gente, mande uma mensagem de texto direto do seu celular para o 72250. Não esqueça de assinar, também colocar as iniciais BN de Band News. Dia do Trabalhador, estamos falando sobre carreiras mais promissoras, menos promissoras e o que fazer se bater aquela insatisfação com o mercado de trabalho. Sobre esse assunto, a gente conversa com o consultor em RH da Prospecta e ex-diretor da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Paulo Emílio Cruz, e também com o consultor em desenvolvimento humano e organizacional, Antônio Amorim.
E será que dá para diferenciar com precisão a insatisfação com a carreira e a insatisfação com o aborrecimento, com uma rotina de trabalho? Como é que o profissional pode identificar isso e conduzir isso de uma forma mais prazerosa? Eu imagino que às vezes a gente tem problema, às vezes não é nem com a carreira, mas a forma como a gente lida com ela, né? Provavelmente o profissional em si, ele consegue perceber essa diferença de insatisfação com o momento, com alguma coisa que aconteceu no trabalho e a insatisfação com a carreira. Ele, profissional, percebe isso, seja no ambiente de trabalho, seja em relação com algum gestor. Mas será que ele percebe isso mesmo quando se trata daquela pessoa que tem o primeiro emprego, está tendo uma experiência ruim e por aquela experiência ruim pensa, as carreiras devem ser todas assim, a carreira deve ser assim, né? Não é uma questão pessoal dessa empresa, não é uma questão particular. Essa experiência do primeiro emprego, ela tem um fator diferenciado que é a primeira experiência com o trabalho. E a primeira experiência com o trabalho, ela pode ser marcante para qualquer um dos lados, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. O fato de você ter uma experiência de trabalho ruim numa carreira que você ainda não tem certeza se é a sua carreira, é por isso que no início da carreira raramente a gente consegue acertar em cheio. Poucas pessoas conseguem isso. Inclusive, na mesma reportagem da revista Exame, que ela passa a lista das melhores profissões, tem uma parte lá que eles perguntam para crianças o que elas querem ser quando crescer. E aí eles chegaram à conclusão que cerca de 9% das pessoas que respondem o que querem ser quando crescer, efetivamente se tornam aquilo que elas queriam quando eram crianças. Uhum. Então, aquela pergunta que a gente faz, né? O que você quer ser quando... A criança responde, quero ser astronauta. Quero ser qualquer coisa. A gente fala, eu mesmo queria ser motorista de caminhão, né? Imagine. Mas não era uma carreira de sucesso. Mas quando criança você não tem muito pudor em relação ao que você vai responder. Mas o fato é que nessa mesma pesquisa, eles identificaram que hoje em dia as crianças no mundo, não só no Brasil, tá? Foi uma pesquisa realizada no mundo, as crianças tendem a responder o que elas mais querem ser quando crescer, engenheiras. E aí um fato relevante que na pesquisa a maior quantidade de pessoas que foram pesquisadas são da Índia. E na Índia a carreira de engenharia tem um quê de diferencial. Então, essa coisa de você, quando criança, escolher o que quer e depois você conseguir acertar na carreira e melhor do que isso, você estar num lugar onde você se dá bem com as pessoas, está fazendo uma atividade que você gosta e mais do que tudo, ter um orientador, um líder que te dê esse apoio necessário para o início de carreira, isso passa a ser fundamental em até você gostar daquilo que você faz. E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que quando você entra numa atividade que você ainda não tem certeza se é a sua carreira de futuro, mas você se depara com um gestor que não é um orientador de fato, se depara com um ambiente de trabalho que não é um ambiente promissor, um ambiente bom de se trabalhar, com pessoas legais, isso pode, sem dúvida nenhuma, afetar um pouco a percepção da pessoa. Eu vou colocar uma entidade aqui que não apareceu ainda na conversa, que chama-se a escola. Eu acho que um grande problema que nós temos, nós profissionais de uma forma geral, a Veja fez uma pesquisa uma vez que mostra que mais de 70% das pessoas que entram numa determinada carreira, mudam de carreira, mudam de profissão. E eu acho que isso tem uma correlação direta com o modelo educacional que a gente tem, que é muito preocupado só com chamada, com nota, com presença, e passar de ano, mas não há um despertar, aquilo que a gente falou no início, o que eu gosto, o que eu tenho um talento, isso teria que ser despertado lá atrás. Porque eu posso identificar ali um menino com espírito empreendedor, um menino com espírito de liderança, e aquilo, com certeza, ele vai curtir, ele vai estimular ele a estudar. E isso tem um desdobramento lá na frente muito grande. Eu queria agradecer aqui a participação do nosso ouvinte Danilo, ele que mandou uma mensagem aqui via SMS, e ele está comentando aqui, meu caso, era músico e amo, mas sou executivo de vendas e aprendi a gostar. Obrigado, Danilo, pela participação. Como é que é essa história de aprender a gostar? Você fala, olha aquela carreira, sei lá, eu não sei se foi o caso do Danilo, mas como alguns músicos enfrentam, inclusive, preconceito, sobretudo no começo de carreira, o cara diz, não, eu sou músico. Sim, mas você trabalha com o quê? Não, mas eu sou músico. Não, tudo bem, mas você trabalha com o quê? Né? Existe esse preconceito no começo. Não sei se foi o caso dele, depois seguiu para outra carreira. Aí chega lá, não encontra muito, não acha tão agradável, mas depois se diz satisfeito. Como é que é esse processo? Eu sei que é um fenômeno de cada um, mas como é que vocês imaginam que acaba acontecendo? Eu queria fazer um comentário assim, bem interessante em relação a isso, Renato, que
primeiro, desvincular um pouco a questão do gostar do que faz e ganhar muito bem pelaquilo que faz, né? Assim, não necessariamente você vai ganhar muito dinheiro fazendo o que gosta, mas pode ser muito feliz fazendo o que gosta. Tá? Então, a felicidade não tem uma relação direta com o quanto você ganha. Se fosse assim, as pessoas que ganham muito seriam necessariamente felizes. E na prática não é o que acontece necessariamente. Então, os executivos aí na pesquisa para comprovar. Né? Exatamente. Claro que o ideal é que as duas coisas estejam andando. Se as duas coisas andarem juntas, é Maravilha. excelente, maravilhoso. Mas onde é que eu queria chegar? No caso do Danilo, eu acho que tem um exemplo clássico. Eu conheço amigos que gostam de música e vivem da música, não ganham muito por isso, mas nem por isso não são felizes. E tenho exemplos de pessoas como o Danilo, que gostam da música e tiveram que sair por uma questão de manter a família tal, e trabalhar em outra coisa, e acabam pegando uma outra carreira que acabam gostando também. Eu não sei se é o caso dele, mas é provável até que ele trabalhe como um executivo de vendas e à noite ele vá tocar num barzinho e curtir aquilo que ele faz muito bem. Não sei se é o caso do professor Antônio. No meu caso, por exemplo, eu comecei dando aula à noite e trabalhando como executivo de vendas o dia inteiro. E dava aula até 10h15, 10h20 da noite, feliz da vida, com toda a energia possível, porque eu estava fazendo uma coisa que gosta. E num determinado momento da minha vida, que é o momento atual, eu acabei migrando para aquilo que efetivamente gosto, ocupando todo o dia da minha vida, ou todo o meu dia. Então, no caso dele, ele hoje, se ele pudesse estar fazendo uma coisa que gosta, que é tocar, e também fazer um trabalho como executivo de venda, em algum momento da carreira dele é provável que isso comece a se afunilar, seja para a música, e ele voltar para a música e curtir esse momento da música, ou ele acabar se desenvolvendo ainda mais como executivo de vendas. Que bom que ele gosta das duas coisas, porque ele tem uma oportunidade grande de escolher qual das duas ele vai seguir. Tem uma coisa que eu acho interessante, para mim uma das fontes de consciência mais fortes, mais poderosas é o corpo. O corpo indica, né, como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo, como é que é, tá pesado, tô tenso, o tempo está passando rápido, né? Porque o tempo tem um componente psicológico, né? Tem o tempo do relógio e o tempo psicológico. Se tá bom o curso, a palestra, ou a conversa, ou o que for, você não sente o tempo passar. E o inverso também é verdade, né? Eu brinco sempre dizendo assim, o seu time está perdendo de 1-0, quando aparece mais 3 minutos, só 3 minutos? E para aquele que está vencendo de 3, diz, nossa, mais 3? Por que mais 3? Porque a percepção psicológica é diferente, né? Então, quando ele trouxe essa questão, eu me identifiquei, isso não é pouco comum, é comum. Agora, é como ela disse, tem alguns componentes aí que vão favorecer esse processo. E um deles, muito forte, a meu ver, é o ambiente que ele está. O ambiente que ele está tem um peso muito grande. Agora, a gente fala muito sobre essa coisa, né? O gostar daquilo que faz, a importância de gostar daquilo que faz. Mas eu queria chamar um pouco isso do que o Danilo colocou. Aprendi a gostar. É possível, eu suponho que seja, mas em que medida a gente consegue fazer com que uma carreira, uma profissão, que aparentemente ela não é tão sedutora, por diferentes motivos, a gente consegue dar algum tipo de toque pessoal nela para que seja... mais fácil? Seria o caso de tentar nivelar as competências daquela exigência, nivelar aquilo pelas nossas qualidades pessoais, tipo, olha, talvez eu como executivo de vendas eu não seja bom nisso aqui, mas eu tenho uma característica que dá conta dessa demanda do executivo de vendas, então eu vou me focar nisso aqui, vou acatar, vou assumir a possibilidade de fracassar nessa demanda, mas vou cair aqui de coração. É por aí? Eu acho que no caso do Danilo, assim como de muitos brasileiros, é bem provável, não posso dizer com certeza porque eu não estou na pele dele, mas é bem provável que ele tenha encontrado um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento dessa competência de executivo de vendas. Porque se não fosse dessa forma, existiria também uma grande possibilidade de ele voltar a ser músico. Então, se você encontra um ambiente propício ao desenvolvimento dessa competência, que muitas vezes você nem percebe que tem, essa competência naturalmente vai se desenvolver. Porque você tem um ambiente de relacionamento interpessoal muito bom, você tem uma estrutura de trabalho muito boa, você tem uma liderança que te acompanha e tal, então isso vai favorecer. E, naturalmente, à medida que essas competências
se tornam visíveis e você começa a gostar daquilo que você está fazendo, isso vai se tornando um círculo virtuoso. E é claro, também diversificando dentro da própria profissão, né, outras ações que possam ser integradas. Isso também facilita. Eu queria acrescentar, porque o que o Paulo colocou está muito bem representado. Acrescentar uma questão, um sentido de servir que você encontra naquilo que você faz. Uma vez eu dei uma consultoria e foi uma das coisas mais marcantes da minha carreira, foi uma consultoria para uma empresa que era prestadores de serviço de limpeza urbana. Como é que é conhecido o prestador de serviço de limpeza urbana? O lixeiro, né? Como se todo mundo traz o lixeiro e tal. Mas lá na definição deles, do cargo deles, estava lá preservador do meio ambiente. E eu achei aquilo muito interessante porque eu percebi na conversa com eles que aquilo não era um eufemismo, não era um título que foi bonito que foi colocado. Eles entendiam que quando ele saía de manhã para catar lixo, ele estava preservando o meio ambiente. Então eu acho que alguém que encontra um sentido de servir, missão, de serviço, de missão naquilo que está fazendo, também pode atuar em mais de uma profissão. De repente ele encontrou sentido naquilo que ele está fazendo. Eu acho que é fundamental qual é o sentido da vida. Eu assisti um filme outro dia, a vida é sempre muito troca, né? Eu fui fazer uma palestra sobre planejamento de carreira e acabei ganhando de presente um link de um vídeo que eu achei muito interessante, O Mundo Sem Dinheiro. Se não tivesse dinheiro, se não tivesse dinheiro, o que você faria? E aí, tipo uma pesquisa dessa, então eles se surpreenderam, porque apareceram muito mais coisas do que normalmente hoje a gente tem no trabalho. Bom, essa conversa podia ir muito mais longe, mas a gente vai ter que parar por aqui. Eu queria agradecer. A gente conversou um pouquinho sobre o que faz algumas carreiras serem mais ou menos interessantes, mas também o que existe em nós que pode nivelar um pouco essa maneira como a gente percebe, como a gente sente essas carreiras. A gente conversou hoje com o consultor em desenvolvimento humano e organizacional, Antônio Amorim. Muito obrigado pela participação aqui hoje. Muito obrigado a vocês, foi um prazer. E também conversamos com o consultor em RH da Prospecta, ex-diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Paulo Emílio Cruz. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Renato. Obrigado, Patrícia, vocês.